Olá, meus queridos, graça e paz. E aí, vocês estão animados aí com a nova lição? Bom, eu gostaria de fazer alguns comentários da lição com vocês, né, para a gente explanar um pouco mais. Eu gosto muito de trazer sempre assim os aspectos da lição para nossa atualidade, para nossa vida. Essa realmente eu acho que é a ideia, né? A ideia é essa, trazer para a nossa vida, como aplicar, né, nos dias de hoje, como aplicar principalmente na minha vida. E a carta aos Éfesos é para o nosso tempo também. Vamos lá, então? Bom, como eu já disse assim outras vezes, são só comentários, né? Não estou passando a lição. Alguns comentários que eu acho bem assim relevantes, eu gosto de trazer aqui para vocês. Bom, gente, aí na parte de sábado, vem falando aí, né, que os efésios, eles estavam sendo tentados a desanimar na fé. E a preocupação aí de Paulo era essa, né, que eles não viessem a desanimar na fé. Por isso ele escreveu essa carta, né? E ele pensava que os efésios poderiam estar desanimando, primeiro, porque ele estava preso, né? Paulo estava preso, e também devido às contínuas perseguições e tentações. Isso não é para nós hoje, meus irmãos, né? Muitas vezes somos perseguidos por causa, principalmente da mensagem, né? E às vezes a gente desanima. E essa carta aqui vem para nos animar, né? Então não devemos ficar desanimados com a perseguição e nem com as tentações, sabendo que as perseguições, elas são por partes de irmãos, realmente, né? Nós seremos perseguidos pelos próprios irmãos, por pessoas da mesma fé, né? E não por isso devemos desanimar, né? Então Paulo ele escreveu essa carta para despertar os crentes, né? Quanto à identidade geral deles. Olha, vocês são filhos de Deus. Vocês são privilegiados por serem seguidores de Cristo. É um privilégio nosso ser seguidor de Cristo. Meus amados, e como seguidores de Cristo, seremos perseguidos. Fique ciente disso. Bom, um acontecimento já na parte de domingo aqui que eu achei interessante, né? Que a gente conhece muito bem aí a história. A pergunta número 2 vem falando, né? Qual foi esse acontecimento estranho que fez com que predominasse a reverência pelo Senhor Jesus em Éfeso. Então lá em Éfeso teve um acontecimento que fez com que, né, os efésios demonstrassem mais reverência pelo Senhor Jesus. Que acontecimento foi esse? Bom, o acontecimento foi que um possesso, né, saltou sobre os judeus exorcistas. Então tinham judeus ali que eles eram exorcistas. Mas aí o que aconteceu? Esse possesso saltou, né, sobre os judeus que eram exorcistas e os judeus exorcistas, o que eles fizeram? Invocaram Jesus a quem Paulo pregava. E aí o que aconteceu? Né? Quer dizer, aquele possesso pula ali em cima dos exorcistas, né, judeus, e aí os exorcistas, vamos invocar aqui o nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí o espírito mal disse o seguinte, né, que estava naquela pessoa, né, endemoniada, possessa, o espírito mal disse o seguinte: Jesus e Paulo eu conheço, mas vocês, quem são vocês? Eu não conheço vocês. Meus irmãos, hoje, você que está me assistindo, você teria coragem de ir tirar, né, um demônio de uma pessoa, né, expulsar o demônio de uma pessoa? Ou você não estaria em condições de fazer isso? Porque o demônio pode muito bem, né, lhe apontar o dedo e falar: Jesus eu conheço, mas você, quem é? Você está fazendo isso. Porque o diabo, ele é acusador. Ele joga na cara mesmo, na cara, né? Eu me lembro de uma situação, isso faz muito tempo, gente, eu era bem jovem mesmo, acampamento jovem da igreja,
E assim, a gente chegou no acampamento, num pôr do sol já, chegando no pôr do sol, né, de sexta-feira, e uma pessoa estava endemoniada e levaram ela lá, assim, tiraram do meio do acampamento. Eu não vi acontecendo, eu só vi o tumulto e levaram essa pessoa lá para cima de um monte, né? E aos pouquinhos foram descendo pessoas, né? Desceu um irmão, depois desceu outro irmão, e aí eu perguntei, o que está acontecendo lá em cima? Né? Aí uma amiga minha me falou assim, tem uma pessoa endemoniada. Sério? Né? Eu fiquei, e as pessoas foram descendo, né? E aí disseram que o demônio estava jogando os pecados de cada um na cara deles. Mas isso, pecadores todos nós somos, meus irmãos, mas existem pecados não confessados e não abandonados, e pior do que isso, acariciados. E esses o demônio joga na cara da pessoa. Hoje, nós temos capacidade, meus irmãos, de expulsar um demônio de uma pessoa possessa, ou pelos nossos pecados acariciados. Não podemos fazer isso, porque ao invés de expulsar, passaremos vergonha no meio das pessoas. Isso é algo para pensarmos, meus irmãos. E uma outra, né, dentro dessa mesma situação, uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte: um acampamento, acho que iniciou numa quinta-feira, isso era num sábado à tarde, e nesse acampamento tinha uma coisa lá, né, que fazia parte da programação, que eu acho que era de hora em hora. Faz tanto tempo, eu não me lembro muito bem, mas de hora em hora tocava-se um sininho, e com aquele sininho, aonde você estivesse, da forma que estivesse, você tinha que parar e orar, né? Então tinha esses momentos de orações. Eu não concordei, por quê? Né? Tinha momentos que estávamos ali na piscina com roupas inadequadas, e aí eu teria coragem de entrar na presença do Senhor com biquíni, por exemplo? Na época eu usava, meus irmãos. Hoje, né, isso está fora, né? Isso não existe mais na minha vida, né? Hoje eu compreendo, né, a modéstia. Mas todos estavam ali, né? E eu ficava, aquilo ali, eu não participava das orações. Então, poxa, a gente está ali no momento de lazer, todo mundo com roupas inadequadas. Hoje eu entendo que até no momento de lazer existem roupas adequadíssimas, mas ali naquela época não. Então estávamos na piscina e todos paravam para fazer oração da forma que estava. Eu achei um absurdo aquilo. Então eu não participava das orações. E aí ouvi um comentário. Quando essa pessoa ficou endemoniada, alguém comentou: é porque, né, o inimigo está aqui no meio do acampamento, porque tem pessoas que não estão participando das orações de hora em hora. Eu tomei para mim, né, porque eu acho que eu não vi outra pessoa não participando. Aí eu pensei, peraí, como assim? Eu já acho que o demônio está aqui dentro, é porque tem pessoas entrando aí na presença do Senhor quase sem roupa. Dessa forma que eu via, né? Então, hoje, meus irmãos, vamos trazer para a nossa vida. Hoje, nós teríamos capacidade de expulsar um demônio ou não? Sério, isso é muito sério. Bom, vem nos dizendo aqui na lição que a adoração a Jesus, ela não deve ser misturada com a adoração a outras coisas e a outras pessoas. E aqui na lição também achei interessante, falando aí algum outro comentário sobre essa questão aí, que dentro dessa situação, né, que aconteceu ali, do endemoniado falar, né, que conhecia Paulo e Jesus, mas eles, né, que estavam tentando, os exorcistas, ele não sabia quem era, né? E aí depois dessa situação, pairou, né, o respeito ali pelo Senhor, né? E as pessoas ali, os efésios, né, que eram feiticeiros, mágicos, começaram a pegar os seus livros de magia e queimarem ali em praça pública, né? Que interessante isso. De livre e espontânea vontade, ninguém forçou, né? Pairou aquele temor pelo Senhor. É esse temor, meus irmãos, que deve pairar em nosso meio também, sabe? Um temor que nos leva à ação, a ação, realmente, a ação de coisas boas, né? Que nos leva a produzir frutos pelo Espírito Santo.
né? Então, quando vem algo do Senhor, é algo natural e espontâneo, que foi o que aconteceu. Espontaneamente, aquelas pessoas pegaram os seus livros voluntariamente e começaram a queimar ali nas praças, né? Eles não destruíram as coisas dos outros, as bibliotecas dos outros, os livros dos outros. Não, esse livro é de magia, é meu, não quero mais, vou queimá-lo. Né? De livre e espontânea vontade, voluntariamente. O serviço do Senhor, quando vem de Deus, é assim, é voluntário. O Senhor espera de nós esse tipo de serviço voluntário. Agora, quando vem do inimigo, acontece, sabe de que forma? Após esse acontecimento da queima de livros, 250 anos depois, né, o imperador Diocleciano, o que ele fez? Ele ordenou que todos os cristãos teriam que trazer os livros, né, os livros sagrados para serem queimados, ou eles próprios seriam queimados. Então, né, esse imperador fez o seguinte: olha, tá aqui, agora vai ser assim, ou vocês trazem os seus livros para eu queimar, ou eu vou queimar vocês. Quando vem do inimigo, é assim, imposição. É dessa forma que o decreto dominical vai ser imposto, né? Vai ser colocado na nossa frente por imposição, por obrigação, meus irmãos. Mas quando vem de Deus, é um serviço voluntário. E aconteceu que alguns cristãos naquela época, né, realmente eles preferiram entregar os seus livros sagrados para serem queimados do que perderem a própria vida por Jesus Cristo. E eles foram chamados de traditores. Hoje, será que nós não estamos sendo os traditores da nossa época? Muitas vezes não queimamos livros, mas deixamos escondidos, enterrados e esquecidos. É o que tem acontecido com os nossos livros de saúde, escritos pela nossa profetisa, a irmã White. Nós preferimos deixa abaixo, esconde, enterra. Não vamos falar sobre isso. E essa mensagem poderosa, que é a mensagem da reforma de saúde, ela tem sido esquecida em nosso meio. Isso é um perigo, meus irmãos. Porque há muitas formas de negar a Cristo, e a irmã White fala que apenas em não defender a verdade, você já está negando a Cristo. Então a verdade ela é para ser erguida, levantada, defendida a bandeira. Se você esconder ou não tomar posição nenhuma, não fala nem bem nem mal, você já está negando a Cristo. Bom, voltando aqui, na parte aqui de segunda-feira, né? Vem dizendo aqui o comentário da lição. O testemunho de Paulo na grande e sofisticada Éfeso foi tão eficaz, olha que interessante, foi tão eficaz que impactou um importante setor econômico da cidade, né? O turismo focado no grande templo da Diana. Eita, agora chegou o problema. Então, Paulo, né, com todo esse tumulto que aconteceu, o testemunho que Paulo deu, né, mexeu aí com o setor econômico. Mexeu no dinheiro, meu irmão, o negócio fica esquisito. Então, com receio de que essa retórica, né, anti-idolátrica que Paulo pregava aí, né, estivesse tirando o apoio financeiro do templo, Demétrio, que era o quê? Era um ourives daquela época, levou os seus companheiros artesãos a um frenesi. Não, vamos, olha o que está acontecendo, a gente vai perder dinheiro. Esse homem aí falando aí, né, que existe um único Deus, esse Deus poderoso, e a deusa Diana, e a gente que faz os nossos ídolos aqui, ninguém vai comprar, a gente vai perder dinheiro. Por causa de dinheiro, então, eles arrumaram aquele frenesi, e a cidade toda ficou naquele tumulto, e as pessoas começaram a gritar no meio da cidade: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e aquilo gerou um tumulto. E aí o que aconteceu? No fim aí da terceira viagem missionária, Paulo, ele se encontrou com os anciãos, né, de Éfeso, né, e ele procurava passar algo para eles, né. Paulo falou o seguinte para eles: olha, né, depois disso tudo é o seguinte: eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Meus irmãos,
Paulo, ele não escondia a verdade, né? É nos dito que ele tinha tanto amor pelas pessoas, né? Assim como Cristo amava. A irmã te fala que Cristo amava tanto as pessoas que ele era incapaz de ver as pessoas seguindo rumo a um abismo sem falar nada, sem advertir, sem admoestar. E hoje a gente tem essa coisa, cada um faz o que quer, eu vou falar nada. A gente tem que advertir, meus irmãos, a gente tem que admoestar. E Paulo, ele teve esse senso, né? Ele falou assim, olha gente, eu estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu jamais deixei de vos admoestar, de vos anunciar. Eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Desígnio de Deus, olha só que interessante. A irmã Ati, ela tem um texto que ela fala, né? No Conselho sobre o Regime Alimentar, né, que o desígnio de Deus, né, é que o homem volte ao regime original, ao desígnio original, né? Deus deseja que o homem volta ao desígnio original dele, Deus, ao criar o homem, que o homem subsista dos produtos vindos da terra. Por que a gente está deixando de anunciar esse desígnio de Deus, meus irmãos? Paulo, ele teve a consciência limpa porque ele anunciou todo o desígnio de Deus para aquela época. E hoje, para a nossa época, nós temos a mensagem de saúde. Nós estamos anunciando o desígnio original de Deus. Qual é? Anunciando para as pessoas que o Senhor quer, né? Que nós voltemos ao desígnio original dele ao criar o homem. Qual é o desígnio? Que o homem subsista dos produtos vindos da terra. Leite, queijo, carne e ovo não nascem em árvore, não sai da terra. Então não é desígnio de Deus que esse povo da última geração consuma esse tipo de alimento, meus irmãos. Meus queridos, hoje, se nós não defendemos a reforma de saúde, hoje é uma mensagem, nós não podemos negar que a reforma de saúde é uma mensagem, importantíssima, pois ela é o braço direito da terceira mensagem angélica. Então ela deve ser sim anunciada junto com essa mensagem. Aí eu pergunto a vocês, hoje, se eu não tenho coragem de defender a reforma de saúde, eu vou ter coragem, meus irmãos, de defender o sábado? Hoje não está sendo nem pedida a minha vida. Quando chegar essa época aí, que exigirem a guarda do domingo, você pode perder até a sua vida. Hoje, se eu não consigo defender a reforma de saúde, eu vou defender a guarda do sábado, meus irmãos. A partir de hoje, nós já estamos negando a Cristo. É a partir de agora que nós já estamos começando a negar a Cristo nas pequenas coisas. Quando vierem as grandes, o mal já está estabilizado na nossa vida, meus irmãos. Isso é para a gente parar e pensar. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela vem dizendo, se a gente não disser, Paulo, ele sentiu que ele estava limpo, né, do sangue de todos, porque ele anunciou todo o desígnio de Deus, ele admoestou, né, e a palavra de Deus fala que se eu não disser ao ímpio, né, que ele vai morrer, ele morre, mas eu vou ser culpado do sangue dele. Então, a mensagem ela tem que ser levada. Se eu não disser às pessoas, se eu não anunciar esse evangelho também para as pessoas, né? Esse evangelho de saúde, de vida, eu vou ser culpada do sangue delas também. Portanto, vigiem. Mensagem de Paulo aqui, né? Atos 20:31. Portanto, vigiem, meus irmãos, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Admoestar. Então, as mensagens de Paulo era de admoestação. Não era só. A gente hoje tem uma ideia completamente errada de que admoestar é falta de amor. É justamente ao contrário, porque como eu disse anteriormente, a irmã White fala que Cristo amava tanto as pessoas, ele era incapaz, meus irmãos, de ver as pessoas indo por um caminho errado, sem tentar salvar, sem tentar buscar, sem mostrar a mensagem, sem admoestar, ele era incapaz.
Então, se a gente vê as pessoas no erro e a gente não mostrar, não admoestar, isso é falta de amor, isso é pensar em si. Eu não vou me prejudicar por causa de nada. A gente não deve ser assim, meus irmãos. A mensagem tem que ser falada, tem que ser dada da maneira justamente que ela está escrito. Bom, prosseguindo aqui. Bom, a irmã White vem nos falando aí, né? Nós estamos aqui para refletir a imagem de Cristo, né? Tem uma pergunta aqui na lição falando como podemos trabalhar de acordo com o plano divino? Eu coloquei refletindo a imagem dele. Não tem como trabalhar para Cristo sem refletir a imagem dele? Não tem como. Agora, eu quero ir aqui para o final da lição, tem algumas perguntas aqui no estudo adicional, né? Uma pergunta, né? A primeira pergunta está assim, eu vou falar só da primeira pergunta. Que poderes ou autoridades estão ativos no mundo em sua vida? Né? Então, quais são os poderes ou autoridades que hoje estão ativos no mundo e em sua vida? Eu coloquei o poder devastador do apetite pervertido. É por todo lado, meus irmãos. No mundo, na nossa vida, tá desse jeito. O apetite pervertido é um grande poder que tem devastado a humanidade. E aí, completa a pergunta aqui. Esses poderes se manifestam tentando os crentes a honrá-lo em vez de adorarem a Cristo e exaltar a Cristo? Sim. Por quê? Né? Por que o apetite pervertido ele pode levar as pessoas a adorar, né? Adorá-lo ao invés de adorar a Cristo? Sim, porque a irmã White fala que muitos têm o ventre como seu Deus. Oh, meus irmãos, graças a Deus, ainda há tempo para mudanças. Agora eu quero ir para os comentários da irmã White. Sempre falo a vocês, comprem a lição com os comentários de Ellen White. Esses comentários são maravilhosos, traz um crescimento muito bom. Aí na parte de sábado, a irmã White comentando, ela fala o seguinte, foi o que eu estava falando, né? O coração de Paulo ardia de amor pelas almas. Não é falta de amor, meus irmãos, admoestar, não é ao contrário, pelo amor de Jesus Cristo, meus irmãos. A gente quer ver todo mundo bem, a gente quer ver todo mundo no céu. Como não haver mais admoestações no nosso meio, meus irmãos? Não havendo profecia, o povo se corrompe. O coração de Paulo ardia de amor pelas almas, assim como de Jesus Cristo. E justamente por isso, por arder de amor pelas almas, é que ele não cessava de admoestar. Antes de os fundamentos da terra serem lançados, foi feita a aliança de que todos os que fossem obedientes, presta atenção, todos os que fossem, aliança, hein? Aliança foi feita de que todos os que fossem obedientes, todos os que por meio da graça abundantemente provida se tornassem santos no caráter e sem culpa diante de Deus. Oh, maravilha, que coisa linda, gente. A gente pode, pela abundante graça provida para cada um de nós, a gente pode o quê? Se tornar santo no caráter e sem culpa diante de Deus. Apropriando-se dessa graça, seriam filhos de Deus. Essa é a promessa. Como é que a gente pode ser filho de Deus? Vocês já viram esses comentários que às vezes a gente vê hoje? Todo mundo é filho de Deus. Eu também tenho direito a isso, também sou filho de Deus. Filho de Deus é quem? É quem obedece, meus irmãos, é quem obedece a todos os reclamos do Senhor, inclusive aí nas áreas, né, do regime alimentar. Meus queridos, que nós possamos ser esses filhos obedientes de Deus, porque, olha, essa frase aqui é muito linda, olha, todos que por meio da graça abundante, a graça é abundante, meu irmão, tem para todo mundo e é muito, tá abundando, meus irmãos. Por meio da graça abundante, nós podemos nos tornar o quê? Santos, santos no caráter e sem culpa diante de Deus. Não quer você ser um santo? Eu quero ser uma santa e inculpável diante de Deus, meus irmãos. E é por isso que eu sempre falo, estamos na batalha, não vamos desistir não, meus irmãos. É possível ser um santo.
Bom, a irmã White comentando aqui sobre a queima dos livros que a gente falou lá no início. Olha só, ao queimarem os seus livros sobre magia, os efésios convertidos mostravam que aquilo que antes lhe agradava, agora abominavam. Olha que interessante, esse é o novo nascimento, meus irmãos. Eu fico eufórica, olha só. Quer dizer, ali com a queima dos livros, eles mostraram que antes, né? Antes ali da conversão, eles mostravam que o que eles gostavam antes, agora eles abominavam. Nós estamos sendo assim? Somos verdadeiramente convertidos? Aquelas roupas que eu usava, roupas imorais, aquilo ali que me agradava, que eu achava bonito, hoje eu abomino. É assim que o cristão tem que falar. Aquela alimentação ali prejudicial à minha vida, sabe, que o Senhor já falou que faz mal para mim, leite, queijo, ovo, carne, açúcar, gordura, fritura, os enlatados, os industrializados, aquilo que eu gostava, sabe, sabe que esse pacote de batata frita, na época eu gostava. Então olha o que acontece com a conversão, aquilo tudo que eu gostava, hoje eu faço o quê? Eu abomino. Vamos abominar, meus irmãos, o nosso passado, tudo aquilo que a gente gostava. Isso é que é conversão, meus irmãos. Ficando com esses livros, achei interessante isso aqui também, um outro comentário dela. Ela disse que se os discípulos ficassem com aqueles livros, eles estariam se expondo à tentação. Se eles vendessem, e eram livros caríssimos, tá bom? Não era coisa pouca, não, era livro caro. Então, se os discípulos, não vamos queimar, né? Tem gente que fala que é patrimônio cultural. Que cultura? Cultura do diabo. Quem é que quer a cultura do diabo, meus queridos? Então, se os discípulos, não vamos guardar, deixa ali guardado. Eles mesmos estavam se expondo à tentação. Poderia, né? Nossa, vamos dar uma olhadinha. Será que tem aqui? Vamos ver. A gente não acredita nisso mesmo? Vamos só olhar, né? Não tem problema não. Estava se expondo à tentação. Se eles vendessem, vamos vender, porque a gente pode juntar dinheiro para a obra. Desculpa. Mas aí estaria colocando a tentação no caminho de outras pessoas. Meus irmãos, isso é algo sério. O que a gente não come, a gente não deve vender para os outros. O tipo de roupa que a gente não usa, a gente não deve vender para os outros. Não, eu preciso me sustentar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Vou trabalhar vendendo esse produto. Se não é algo que faz bem para a saúde, não venda para os outros, porque você está colocando a tentação no caminho de outras pessoas. O cristão é assim, eu só vendo o que eu uso, eu só vendo o que eu como, porque eu não vou passar coisa ruim para frente. Vamos lá. Precisamos abrir a Bíblia ao entendimento, apresentar os requisitos da lei de Deus, ler as promessas aos hesitantes e insistir com os retraídos, despertar os indiferentes e fortalecer os fracos. Há um conselho aqui da pena inspirada para cada um de nós. O que a gente tem que fazer? Qual é a nossa função aqui? Nós precisamos abrir a Bíblia ao entendimento. Meus irmãos, vamos estudar sobre isso? A gente não está entrando num acordo, mas vamos ver o que está escrito? Por que a gente não estuda os livros de saúde? Eu vejo hoje que realmente a gente não quer aprender sobre esse tema, né? Não é que a gente já tem algo formado na mente, olha, eu não quero mudar minha vida, portanto eu não quero nem saber o que está escrito, né? Não vamos ser inculpáveis perante Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Abrir a Bíblia ao entendimento, apresentar os requisitos da lei de Deus. Existem as leis de saúde. As leis de Deus estão incluídas aí, né? As leis de saúde estão incluídas nas leis de Deus, na lei do nosso ser, a lei da natureza, né? Então nós precisamos apresentar os requisitos da lei de Deus. A gente não pode, meus irmãos, mais ficar escolhendo o que apresentar ao povo. Vamos apresentar tudo, porque o nosso tempo é curto, meus irmãos. Tem pessoas morrendo sem saber, e eu tenho certeza que existem pessoas ainda sedentas. Eu ouço muitos comentários dizendo o seguinte: as pessoas já sabem, se não faz é porque não quer, melhor deixar abaixo. Elas já sabem, não é bem assim. A mensagem é muito ampla, e mesmo se as pessoas souberem, se fosse assim, Paulo não ficava admoestando, ele podia falar,
Já falei uma vez, todo mundo já sabe. Se for assim, meus irmãos, não precisa pregar mais nada, porque de tudo todo mundo já sabe. Sobre o amor de Jesus Cristo, todo mundo já sabe. Para que pregar o amor? As pessoas não já sabem? Então a gente tem escolhido mensagens, vamos pregar a mensagem por inteira, meus irmãos. As pessoas estão indo para o buraco e a nossa função é ajudá-las. Olha aqui, a gente precisa apresentar, abrir o entendimento das pessoas. Vamos estudar, meus irmãos, sobre esse tema? É legal, vamos estudar. Apresentar os requisitos da lei de Deus, ler as promessas aos hesitantes. Olha, a pessoa está hesitando, mas olha a promessa do Senhor. Olha a promessa, o Senhor tem vida e saúde para você. Essa é promessa, meus irmãos. Vamos animar com essas reformas. Isso é bom para a nossa vida. É promessa do Senhor. É alegria perpétua, meus irmãos. E, além disso, além de apresentar, vamos fazer o quê? Insistir com os retraídos. Meus irmãos, irmão White está falando que a gente tem que insistir. Ah, povo chato, só fala nisso o tempo todo. Mas meu Deus, irmãos, aqui tá falando pra gente insistir. Vamos insistir nesses assuntos. Ah, mas uma vez uma pessoa me falou assim, mas você só fala nisso? Eu falei, mas você tá vendo outra pessoa falando nisso? Eu tô falando das questões de saúde. Você tá vendo outra pessoa falando nisso? Isso tá sendo pregado na sua igreja? Você vê as pessoas falando sobre isso? Então não pode ter nenhum. Gente, o que é isso? A que ponto nós chegamos? Ah, só fala nisso, mas é o braço direito da terceira mensagem angélica. Meu Deus, eu coloco a reforma de saúde em todo lugar, porque é ela que vai abrir a nossa mente, desanuviar a nossa mente para receber as outras mensagens, meus irmãos. Isso é muito sério, meus irmãos. Então, insistir com os retraídos. E ainda o quê? Despertar os indiferentes. Sabe aquela pessoa que fica... Isso tem nada a ver, não. Isso não é bem assim, não. Pessoa que trata com indiferença as mensagens. Sabe aquela pessoa que trata com indiferença, né? Essa mensagem não fede nem cheira. Não é assim, meus irmãos. E a nossa função é o quê? Despertar. Não, meu irmão, é assim sim. Vamos ler sobre isso. Vamos montar um grupo de estudo. Vamos falar sobre isso. Sabe? Eu ainda dou graças a Deus porque eu tenho esse canal que eu posso falar isso aqui abertamente. A gente não consegue mais levar a mensagem de saúde a lugar nenhum, meus irmãos. Isso tem me apavorado, meus irmãos. E aqui está falando, vamos tentar. Me ajuda você que está assistindo esse filme, esse vídeo, tentar despertar as pessoas que estão indiferentes. Você pode pegar esse vídeo, é sobre a lição, meus irmãos, a lição da escola sabatina, adventista do sétimo dia, nós somos adventistas. Mostre esse vídeo para outras pessoas, vamos tentar despertar, vamos propagar essa mensagem, espalhe esse conteúdo de despertamento, espalhe você também, me ajude, se eu tenho esse meio aqui, que ainda posso falar abertamente, me ajudem a levar essa mensagem, fale isso na sua igreja. E aí, para completar, nós devemos fazer o quê? Fortalecer os fracos. Esses dias uma pessoa, né, em um comentário falou assim, eu não sei quem é a pessoa, né, escreveu em um papelzinho e eu não sei quem é, falou assim, era para colocar perguntas num papel, né? Então as perguntas foram espalhadas entre todo mundo. Eu cheguei depois, então não participei, mas eu participei só no final, quando estava desdobrando os papeizinhos e mostrando as perguntas. Era para colocar pergunta e a pessoa que lesse a pergunta do outro, ele ia tentar dar uma solução bíblica. E a pessoa colocou assim, quero praticar a reforma de saúde, mas não consigo. Ai, meu irmão, que triste. Tem gente que quer, não pensem vocês. Ninguém quer ouvir sobre isso. Tem pessoas precisando de ajuda. Aqui de onde eu moro, eu não sei quem é a pessoa, mas eu gostaria tanto de conversar com a pessoa, mas era assim, eu não sei, eu cheguei, né, era uma dinâmica de grupo, eu cheguei bem depois que eu estava, né, fazendo uma gravação, e eu cheguei bem depois, e eu fiquei, meu Deus, aquilo no coração me mostra quem é, meu Deus, por quê? Eu sei que tem pessoas querendo ouvir sim. Não venha me dizer que todo mundo já sabe dessa mensagem. Não. Tem pessoa querendo lutar, mas não consegue, não tem força. Por que não vamos nós agora estender a mão para ajudar essas pessoas?
né, que tem vontade sim de mudar a alimentação, que tem vontade de praticar a reforma de saúde e não tem força. Essa é a nossa função, não é deixar abaixo como se não houvesse mensagem de saúde. Tem pessoa querendo, e eu gostaria muito que o Senhor colocasse essas pessoas na minha frente, para que a gente se ajudasse. Eu também estou na caminhada, meu irmão, não sou santa não, para que a gente se ajudasse, se fortalecesse. Essa é uma mensagem que tem que ser agitada, meus irmãos. Em nome de Jesus, me ajuda, pelo amor de Deus. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para o que tem a luz da verdade. A gente não está tendo a capacidade de discernir a audácia do inimigo. As tentações, meus irmãos, elas são disfarçadas. Porque se o inimigo chegasse mostrando quem ele era, a gente ia se assustar. Se bem que hoje eu acho que a gente não está mais se assustando com nada. Satanás, ele trabalha constantemente, meus irmãos, mas poucos fazem ideia da sua atividade e sutileza. O povo de Deus não tem feito ideia da sutileza do inimigo, meus irmãos. A gente tem caído em coisas pequenas. Quando a gente já tem atravessado o Jordão, a gente ainda está patinando no meio do Jordão, meus irmãos. E o Senhor está voltando. Meus irmãos, vamos nos ajudar uns aos outros. Eu sei que muita gente precisa de ajuda e eu também preciso. Se eu sentar aqui para contar assim as minhas lamúrias a vocês, as minhas falhas. Hoje mesmo, no meu culto pela manhã, Senhor, eu li algo assim na meditação. Eu falei, isso aqui é para mim, eu tenho isso aqui, eu ainda não consegui. Eu tô também, meus irmãos. Por que a gente não se une, sabe? Tem coisas que uma pessoa já tem mais facilidade de vencer, a outra não. Então a nossa função aqui é ajudar, estender a mão para os irmãos, não é derrubar, não é deixar ele viver a vida dele. Sou por acaso eu, tutor do meu irmão, esse vira, ele faz o que quer. Não é isso, meus irmãos, vamos nos ajudar. O povo de Deus, ele deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É essa resistência que apavora Satanás. O que é, meus irmãos, que apavora Satanás? Essa resistência desse guerreiro, desse soldado firme do Senhor. Satanás fica apavorado quando ele fala, não vou fazer, pela graça do Senhor, e vai lá e não faz, sabe? Mas hoje, tudo que lhe é oferecido você aceita, você faz, você cai o tempo todo. Irmãos, o que apavora Satanás? Essa resistência, é um homem resoluto, uma mulher resoluta que resiste ao pecado pela graça do Senhor. Ele conhece melhor que nós, o inimigo, conhece melhor do que nós o limite de seu poder e como facilmente pode ser vencido se resistirmos a ele e enfrentarmos. Oh, meus irmãos, eu até me tremo, meus irmãos. Olha só, o inimigo, ele sabe que ele tem um limite, meus irmãos. Ele sabe até onde ele pode ir. Quando ele vê uma pessoa resistente, ele é que se treme e foge de nós, meus irmãos. Mediante o poder divino, isso aqui é muito lindo, gente. Mediante o poder divino, o mais fraco dos santos é o mais forte do que todos os anjos do inimigo. Meu Deus do céu, quanto poder nós temos na mão, meus irmãos, e nós jogando fora esse poder. Olha, mediante o poder divino, o mais fraco, a gente não tem mania de falar, eu sou tão fraca nesse aspecto, eu não consigo resistir, eu sou tão fraca. Tem gente que fala para mim, pedindo oração o tempo todo, você não é fraco, minha irmã, saiba disso. Meu irmão, você não é fraco, olha isso aqui, é para você, é para mim. Olha, mediante o poder divino, o mais fraco dentre os santos é o mais forte do que ele, do que Satanás e do que todos os seus anjos. E se submetido a uma prova, poderá demonstrar sua força superior. Meu irmão, não tem ninguém fraco não, tem gente sem Deus, porque mediante o poder divino, até o mais fraco pecador resiste às tentações do inimigo.
Portanto, o passo de Satanás, justamente por ele saber que não tem gente fraca com o poder de Deus, o que ele faz? O passo de Satanás é silencioso, os seus movimentos são traiçoeiros e as suas baterias camufladas. Ele não se atreve a apresentar abertamente para não despertar as energias latentes do cristão. Ele é traiçoeiro, meus irmãos, ele vem disfarçado e silencioso. O inimigo, ele chega assim, acariciando, aí depois de um tempo, ele dá um tapinha, aí a pessoa leva aquele susto, e aí na mesma hora ele, continua acariciando e a gente vai sentindo o afago da mão do inimigo na nossa vida, meus irmãos. Que horror, que tenebroso. E aí depois ele, dá um tapa mais forte. E quando a gente dá aquela acordada, ele continua acariciando. E assim vai, até que ele dá um tapa na cara tão grande que a pessoa não consegue mais levantar. É isso que a gente está esperando, meus irmãos, levar um tapa tão grande para não conseguir mais se levantar? Meus queridos, acordem pelo amor de Jesus Cristo. Embora essa plenitude divina tenha sido colocada ao nosso alcance, ficamos facilmente satisfeitos. Olha, meus irmãos, eu vou ler de novo. Isso aqui é muito sério, olha só. Embora essa plenitude divina, né, aonde o mais fraco dos pecadores pode ser forte pelo poder de Deus, né, embora essa plenitude ela tenha sido colocada ao nosso alcance, nós ficamos facilmente satisfeitos. Tá bom, olha só, nós nos acostumamos a pensar que basta ter conhecimento da verdade sem o seu poder santificador. Não basta conhecer a verdade se o poder santificador dela não está fazendo nada na nossa vida, meus irmãos. Apenas um pequeno gole da fonte da vida sacia nossa sede. Bando de pigmeu que nós somos pigmeus e não queremos crescer. Infelizmente isso tem acontecido. Não, meus irmãos, não vamos ser mais pigmeus na fé. O Senhor tem uma fonte a jorrar e a gente vai lá, toma um gole, meus irmãos, não é nem um copo da água, a gente toma um gole e já fica saciado. Olha que tenebroso isso. Apenas um pequeno, não é nem um gole, meus irmãos, é um pequeno gole da fonte da água da vida já sacia nossa sede. Meu Deus, por que nós não temos sede de ir lá na água e beber continuamente essa água que está jorrando, meus irmãos? Nós não tornamos a beber a água da fonte muitas vezes. Isso não está, porém, de acordo com a vontade de Deus. Nosso ser deve estar continuamente sedento da água da vida, meus irmãos. Sede da água da vida, beber essa água que está jorrando. Vamos parar de beber só um golinho a gente já bebeu, meus irmãos. Enche a caneca, enche um pote de água e vamos beber essa água que está jorrando enquanto ela está jorrando ainda, meus irmãos, ainda enquanto ela está disponível. Não é somente privilégio, mas é o dever de todo cristão manter íntima comunhão com Cristo e ter uma rica experiência nas coisas de Deus. Então, sua vida será frutífera em boas obras, disse Cristo. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem frutos. É isso que está escrito? Não. Está escrito o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muitos frutos. Não basta dar fruto, nós temos que dar muitos frutos. Isso está disponível para a gente, meu irmão. Isso é uma glória, isso é uma bênção. Os profetas e apóstolos, eles não aperfeiçoaram o seu caráter por um milagre. A gente fica achando que, que foi feito um milagre na vida deles. Olha a vida de Paulo, será que eu dou conta? Não, ali é milagre mesmo. Não, eles não usaram os meios, eles usaram os meios colocados por Deus ao seu alcance. E todos os que fizerem o mesmo esforço conseguirão os mesmos resultados. Meus irmãos,
não foi feito milagre na vida dos apóstolos, se nós usarmos os meios colocados por Deus ao nosso alcance. Não está longe, está ao nosso alcance. Se utilizarmos aí do mesmo esforço que eles tiveram, eles se esforçaram, meus irmãos, não foi de graça não, ninguém é purificado de graça não, ninguém tem um caráter como eles tiveram de graça não, é com esforço. Então, se nós nos esforçarmos e nos apossarmos dos meios alcançados, dos meios disponíveis ao nosso alcance, nós vamos obter os mesmos resultados que os discípulos obtiveram. Muitos se convencem de que são cristãos simplesmente porque concordam com certos dogmas teológicos. Gente, ser cristão, ser um adventista, por exemplo, não é, eu creio, nas doutrinas adventistas. Eu creio em todas elas. É isso que é ser um cristão para você? É crer nas doutrinas adventistas? Muitos se convencem de que ser cristão é simplesmente concordar aí com os dogmas teológicos. Não introduziram, porém, a verdade na vida prática, não creram nela, nem a amaram de coração, não receberam, portanto, o poder e a graça que advém mediante a santificação da verdade. Adianta só, meus irmãos, acreditar e crer aí nas doutrinas adventistas? Não. As pessoas podem professar fé na verdade. Eu acredito nas doutrinas adventistas. Olha só, as pessoas elas podem professar fé na verdade, mas se essa verdade não as torna sinceras, bondosas, pacientes, tolerantes e inclinadas para as coisas do céu, é uma maldição para quem a possui e por meio de sua influência, uma maldição para o mundo. Eu e você possamos estar sendo isso agora? Uma maldição para o mundo e para as nossas próprias vidas? Sim, se a verdade que eu creio, se esses dogmas teológicos estiverem só na minha crença, mas não estiverem na minha prática diária, eu posso estar sendo uma maldição. Se fosse só para nós mesmos, ainda estava bom demais, mas a gente pode estar sendo uma maldição para a nossa vida e uma maldição para o mundo. O mundo tem muito cristão sendo uma maldição para o mundo. O mundo, meus irmãos, precisa de evidências de cristianismo sincero. O mundo precisa de evidências. Quais são as evidências que eu estou mostrando com a minha vida de que Cristo vive em mim? Quais são as evidências, meus irmãos? Elas existem ou não? O mundo precisa de evidências de cristianismo sincero. Cristianismo nominal pode ser visto por toda parte. Hoje é o que mais a gente vê. Cristianismo, você é o quê? Sou cristão. Você é o quê? Sou cristão. Sou cristão. Só de nome, só de boca, só da boca para fora. De vida prática não tem nada, meus irmãos. Cristianismo nominal pode ser visto por toda parte, mas quando o poder de Deus for visto em nossas igrejas, os membros farão as obras de Cristo. Os traços de caráter naturais e hereditários serão transformados. Eu busco, meus irmãos, essa transformação. Todos nós temos traços ruins de caráter que são hereditários. E a glória que a gente tem, a esperança que a gente tem, é que eles podem ser transformados. E isso pode acontecer na vida de cada um de nós. Meus irmãos, eu desejo que o Senhor esteja presente na vida de vocês. Eu tenho estado muito preocupada com a situação do povo de Deus, me incluindo, porque a nossa situação é triste, meus irmãos. Se a gente não mudar agora, a gente pode estar vivendo um cristianismo nominal que não vai nos levar à salvação. Até o próximo estudo da lição. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pela graça do Pai, eu espero que vocês possam lutar, batalhar e vencer o pecado de vocês, porque é isso que eu quero para a minha vida também. Fiquem com Deus e até a próxima.